Uma linda e verdejante vida para você, uma linda e maravilhosa vida. Vamos voltando aos nossos vídeos de terça e quarta, também de sábado. Bom, terça-feira é dia da gente falar sobre runas, poder que Odin trouxe para nós. Odin, ele ficou pendurado lá na Yggdrasil e com isso descobriu o poder máximo do universo, que é a forma de manipulá-lo através de símbolos. Esses símbolos são conhecidos como runas. Eu tenho uma playlist inteira falando sobre isso. E eu percebi que eu esqueci, não esquecendo, de falar de uma das runas que é bastante controversa. E por que ela é controversa? Porque dependendo da onde você acessa esse conhecimento, você pode perceber que essa runa não existe, tá bom? E eu estou falando da runa Urd, ou Ird, que é a runa em branco. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou Munhoz, eu sou runemal, cartomante, benzedor, numerólogo. E aqui no nosso canal, nós falamos dos oráculos, da numerologia e da metafísica da saúde, entre outros assuntos. Mais uma coisa que é importante dizer é o seguinte: se você está entrando nesse mundo dos oráculos, seja muito bem-vindo. Se você já está aqui, maravilha. Se você precisar de alguma coisa, seja um deck novo de tarô para seus estudos, talvez você esteja estudando o Rider-Waite e queira conhecer outras variações do mesmo, ou mesmo conhecer a origem, que é o tarô de Marsella. Se você está estudando runas e talvez queira conhecer também as runas das bruxas ou então radiestesia, dá um chego nessa loja que está aqui embaixo, Lobo do Norte, que é uma loja excelente. Dito isso, vamos às runas. Bom, a runa em branco ela é considerada não canônica. E por que eu digo isso? Porque não existe em lugar nenhum pela arqueologia uma runa em branco, né? Você não tem como talhar uma runa em branco, né? Por quê? Porque ela é em branco, ela não tem como. Então, alguns runemais mais tradicionalistas entendem que a runa em branco ela foi criada por algum runemal em algum tempo, né? E foi colocada como um sistema dentro da parte oracular. Até mesmo a questão dos oráculos, do uso oracular das runas, é um tanto controverso. Muitos dizem que as runas como oráculo não existem ou não existiam para aqueles povos. Eu, particularmente, acho meio difícil, visto que as letras elas sempre tiveram um poder mágico. Então, além do uso magístico, né, o uso da magia para poder fazer talismãs, amuletos e outras proteções, eu tenho certeza absoluta, pela minha vivência como mago, que as runas como oráculos eram também utilizados. Pode não ter uma documentação mais explícita sobre isso, mas ela estava lá. E, obviamente, a runa em branco ela estava no meio, porque se a gente parar para pensar, o que é o branco? Ou melhor, o que é o vazio? Vazio, ele é a potencialidade de tudo que vai vir a ser ou de tudo aquilo que já foi, né? Ele é uma tela em branco do qual todo o universo e outros versos estão contidos. Ele tem o potencial de ser qualquer coisa. No momento que ele se torna aquela coisa, ele fez uma escolha. Então, a runa em branco, que alguns runemais chamam ela de runa kármica, né? Lidar com karma, lidar com o talvez, uma coisa que é muito complicado às vezes para um leitor mais inexperiente lidar com a palavra talvez, né? O sim é muito claro, o não é muito claro e o talvez não é tão claro assim. Talvez é muito subjetivo, né? Precisa ter um feeling, uma intuição um pouco maior. E a runa em branco ela traz essa possibilidade. Ela traz a possibilidade
de todos os potenciais devidos, ou a perda de todas as chances, né? Porque o início era o vazio e o fim também vai ser o vazio. E ela também pode representar uma incerteza, visto que ela não tem nada dentro dela. Assim, como ela não é canônica, muitos runemais consideram não ter essa runa em branco. Você tem lá o seu jogo de runas e simplesmente ignoram a runa em branco. Desses mesmos runemais também consideram o não utilizar a forma invertida de uma runa. Bom, como não existe um guia prático da uso das runas como um oráculo, quando a gente olha o Edda Poética, a gente não encontra isso, né? Dos versos do canto em que Odin é pendurado e as runas são trazidas, não tem nada falando sobre a runa invertida ou mesmo a runa em branco. E assim, eles não consideram esses dois usos, mas também não tem dizendo que não pode ser utilizado. Da mesma maneira que um cartomante se utiliza ou não da carta invertida na sua leitura, o runemal também pode se utilizar da runa invertida. Quando a gente tem uma sensibilidade um pouco maior, a gente percebe, quando faz a abertura da runa, que mesmo ela saindo de uma posição positiva, por assim dizer, ela pode ter um viés negativo. E o que melhor representa essa dualidade é justamente a runa em branco, porque ela pode tanto representar o começo de algo novo, quanto o desesperador som do silêncio de não obter a resposta que deseja, ou mesmo que não tem fundamento aquilo que está sendo pedido, né? Então ela fica com esse talvez. Eu particularmente gosto de ter ela como uma runa de destino, uma runa kármica, apesar de que, como eu falei, precisa ter um cuidado a utilizar dessa maneira, porque ela vai muito da nossa sensibilidade, nossa conexão com os fios de destino, com a forma como a gente lê o oráculo. E talvez, se você é um estudante mais novato dessa arte, fique um pouco meio receoso de utilizar a runa em branco. Não tem problema, coloque ela de lado, faça sua leitura e, quando se sentir mais confortável, experimenta utilizá-la na sua leitura. Vou deixar para vocês uma coisa bacana. Aqui embaixo também está um link do meu site, Cunhoso Holismo Quântico. Entra nele, entra na parte de cursos, vai lá em download e tem um e-book para iniciantes em leitura de runas. Tenho certeza que você vai adorar, vai te trazer uma orientação em cima disso. E lembra, o principal para qualquer oráculo não é uma conexão suprema com os fios do destino, saber ver além e tudo mais. Não. Para saber oráculo, você tem que saber técnica. Você aprende a técnica, você utiliza da técnica e naturalmente você vai se abrindo a uma percepção maior a respeito disso. Tá bom? Então, essa foi a runa em branco. E aí a gente encerra o nosso Futhark com a peça que sempre está lá, porque sempre existe o conjunto vazio em qualquer conjunto. Se você estudou matemática, você sabe disso. Você pode não ter elemento nenhum dentro de um conjunto, mas ele sempre tem o vazio. E a runa em branco representa o vazio que está presente em todos os conjuntos. Então é isso. Fiquem magnificamente bem e que Iduna sempre lhe abençoe com as bênçãos da juventude eterna e da beleza eterna.